O que é esperança, afinal? No livro bem provocador do Mark Manson, a gente descobre que a resposta, ela é bem mais complexa do que se imagina. Então, vamos mergulhar nas ideias centrais desse livro sobre um tema que, olha, é surpreendentemente difícil. Para a gente entender de verdade o que é esperança, vamos começar com uma história que parece até mentira, de tão absurda, mas é tragicamente real. A história de um homem que, por vontade própria, entrou num campo de concentração nazista. O nome dele era Witold Pilecki. Com seu país ocupado por nazistas e soviéticos, ele topou uma missão que, sinceramente, é quase impensável: se infiltrar em Auschwitz. Ele passou mais de 2 anos e meio lá dentro. E ele não só sobreviveu, como montou uma resistência, enviando os primeiros relatos do Holocausto para o mundo, na esperança de que alguém fizesse alguma coisa. Uma esperança que naquela época foi simplesmente ignorada. A história do Pilecki não é só sobre coragem, sabe? É sobre literalmente fabricar esperança no lugar mais desesperançoso do planeta. E é isso que joga uma luz na grande questão que a gente vai explorar hoje. E aí a gente para pensar, né? Enquanto heróis como o Pilecki estavam lá, lutando contra um mal que a gente nem consegue imaginar, a gente aqui, a gente se pega reclamando que o Wi-Fi caiu. E essa comparação bizarra nos joga na cara um problema muito esquisito do nosso mundo moderno. Se a gente olhar os dados friamente, a humanidade nunca esteve tão segura, tão rica ou tão saudável. Mas, por dentro, subjetivamente, a gente está vivendo uma verdadeira epidemia de desespero. E olha que fato bizarro. Quanto mais seguro e mais próspero um país é, maior a chance de seus cidadãos tirarem a própria vida. O que é que está acontecendo então? Para entender isso, a gente precisa dar uma olhada em como a nossa mente funciona. Para a gente conseguir desvendar esse paradoxo, a gente precisa entender uma batalha que acontece dentro da nossa cabeça. O problema todo começa com uma ideia errada sobre quem está no comando das nossas decisões: o nosso lado lógico ou o nosso lado emocional. Imagina a mente como se fosse um carro, ok? A gente gosta de achar que o nosso cérebro pensante, o lógico, é quem está no volante. Mas o que a ciência mostra é bem o contrário. Quem de fato está com a mão na direção, acelerando e freando, é o nosso impulsivo cérebro sensível. E aqui está o ponto crucial. A gente não faz o que a gente sabe que deveria fazer simplesmente porque a gente não sente vontade. A ação é pura emoção. O cérebro pensante só pode dar uma sugestão de caminho. Quem decide se vir ao volante ou não é o cérebro sensível. E essa briga, essa dinâmica entre emoção e razão é o que constrói a nossa realidade inteira. Os nossos sentimentos, eles não são aleatórios, não. Eles funcionam seguindo umas regras bem previsíveis que a gente pode chamar de as leis da emoção. Pensa nisso como a primeira lei da emoção de Newton. Para toda ação, existe uma reação emocional de mesma intensidade e em sentido contrário. Funciona assim. Primeiro, acontece alguma coisa que causa dor ou prazer. E isso cria o que o Manson chama de lacuna moral. Aí a gente sente um impulso, uma emoção para fechar essa lacuna. E por fim, essa experiência toda vira um valor, um julgamento de que algo é bom ou ruim. É assim que, na base da emoção, a gente constrói nosso código de conduta. Com o tempo, o nosso cérebro pensante pega esses julgamentos emocionais e começa a tecer umas histórias bem complexas. E essas histórias, elas se tornam a nossa identidade. Essas narrativas, que nascem de experiências emocionais do passado, acabam definindo quem a gente acha que é. E a gente defende essa identidade com unhas e dentes, mesmo que ela tenha sido construída em cima de histórias, falhas ou dolorosas. Ok, então se a gente é guiado por um cérebro emocional que vive de histórias antigas, como é que se muda? A resposta, veja bem, não é sair brigando com as emoções, mas sim negociar com elas. E essa negociação não acontece do nada. Para a gente construir uma esperança que aguenta o tranco, que é resiliente, o Manson diz que precisamos cultivar 3 pilares psicológicos na nossa vida. Primeiro pilar, a sensação de controle, de que a gente está no comando do nosso destino. Segundo, acreditar em algo que a gente acha valioso, um propósito maior. E terceiro, ter uma comunidade, uma galera que está na mesma sintonia e reforça esses valores. E olha, esses 3 estão super conectados. Se um deles balançar, a estrutura toda da nossa esperança pode desmoronar. O grande segredo é o cérebro pensante virar um negociador melhor. Ele não consegue forçar o cérebro sensível a mudar na marra, mas ele pode sim apresentar uma história mais interessante, mais convincente sobre o futuro. E como se faz isso?
reescrevendo as narrativas do passado ou imaginando com muita força um futuro onde se vive por valores melhores. O superpoder do cérebro pensante é exatamente esse: dar um sentido, um significado, para os impulsos do cérebro sensível. E isso nos leva de volta ao Witold Pilek. Mesmo depois de passar por horrores e traições que a gente nem imagina, as últimas palavras dele não foram de desespero. Foram de alguém que viveu de acordo com os valores que escolheu. Ele escreveu uma história de esperança e viveu essa história até o fim. E é aqui que tudo se conecta. A grande lição é essa: esperança não é algo passivo que a gente encontra por acaso. É algo ativo que a gente precisa construir. É a escolha de agir, de encontrar um propósito e de criar valor. Principalmente, aliás, especialmente, quando tudo parece perdido.